chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Ok? Então a gente já queria desejar um bom dia para todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse quase início de tarde, né? Mandar aí um abraço aí para o nosso pastor Nenê, que está aniversariando também hoje. Deus abençoe a vida do senhor, da sua família, da igreja que o senhor pastoreia, enfim, de tudo aquilo que passa pelas mãos ou pela vida do nosso irmão, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. A gente quer mandar também um abraço aí para todos os irmãos aí da Igreja Presbiteriana do Shaddai aí no deserto, e das nossas congregações aí no Retiro Novo, na Fazenda Pantera, Guarani, aqui no Jardim, né, que inclui os irmãos do Brisa do Norte, alguns de Itapipoca, e pessoal aí de São Joaquim também, o Mirim, né, que é uma congregação que nós amamos demais, na pessoa do pastor Gerardo. Deus abençoe a todos, certo? Então, já queria que os irmãos acompanhassem um texto bíblico que a gente vai estar meditando nessa manhã, que é um texto bem conhecido, está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52, que é a história do cego Bartimeu, certo? Diz assim, essa versão é a versão NVI. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chama-me. E chamaram o cego. Levantando-se, ele: Levante-se, ele está te chamando, né? Disseram ele. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Em outras versões diz que a sua fé o salvou. Imediatamente ele ficou sã da sua enfermidade, né? E ele seguia Jesus por estrada fora. Ok? Então, nessa manhã a gente queria tratar de um assunto, né, relacionado aqui a essa história bíblica, né, esse fato que ocorreu, não era uma parábola, foi uma história verídica que aconteceu, e a gente vê, né, o personagem na pessoa de Jesus. A gente, com certeza, os discípulos de Jesus estavam aqui. A Bíblia relata também de uma grande multidão que acompanhava Jesus, e de um cego, né, que nós conhecemos como Bartimeu. Ele era filho de Timeu. A gente não sabe qual foi a causa da sua enfermidade, né, se ele já nasceu cego ou se ele cegou por conta de alguma enfermidade, ou se alguém fez algum mal contra ele e ele veio a ficar cego por conta disso, né? O fato é que a cegueira na vida de Bartimeu, ela gerou muitos outros males, né? Então, nessa manhã a gente queria compartilhar com os irmãos alguns tipos de cegueira na nossa vida que geram males terríveis, certo? Primeiro, a cegueira física, né, que é a cegueira do Bartimeu. A gente percebe que por conta da sua deficiência visual, ele não podia trabalhar, né, não existia um método que pudesse
gerar um serviço e uma renda para o Bartimeu. Então isso lhe obrigou a virar mendigo, né? Virar um pedinte, ficar ali na porta da cidade de Jericó, que era por onde as pessoas que entravam e saíam na cidade, né, passavam por ali. Então um fluxo de gente com certeza bem grande tinha ali naquele lugar estratégico que o Bartimeu ficou. E a Bíblia diz que ele pedia esmolas, né? Ele era uma pessoa que vivia ali, né, do que as outras lhe ofereciam, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, até de restos que as pessoas ofereciam a ele, certo? Então Bartimeu, ele era mendigo, né? Ele estava também à beira do caminho, ele não conseguia trilhar um caminho porque ele não, embora ele soubesse aonde aquele caminho destinava, ele não tinha como andar, então ele achou melhor ficar ali. E nesse momento a gente percebe que se você for olhar nos outros evangelhos, a ida de Jesus a Jericó, né, você vai ver lá em Lucas 19 também, que ele trata do texto que fala do Zaqueu. Foi uma das últimas cidades que Jesus passou antes de ir para Jerusalém e ser preso, né, e crucificado e morto e depois ressuscitado. Então Bartimeu estava nessa situação e ele vê a possibilidade, né, consegue enxergar, mesmo sem visão física, a possibilidade de receber uma cura na pessoa de Jesus. Então Bartimeu, ele começa a clamar, né, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente o Bartimeu também ele era descendente de Davi, então ele usa desse argumento para atrair a atenção de Jesus, certo? Mas a gente não vai por esse caminho, né? O que eu estou querendo tratar nessa manhã são a respeito da falta de visão que muitas vezes nós temos. No caso do Bartimeu era a visão física, mas a gente vai ver, né, a cegueira também, que não era uma cegueira física, mas a cegueira dos fariseus. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 8 até o 11, ele fala de a cura de um paralítico que está há 38 anos ali, que nós conhecemos como paralítico do tanque de Betesda. A partir do versículo 5, a Bíblia diz assim: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama que estava, né, e começou a andar. Isso aconteceu no dia de sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar a cama. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua cama e anda. Então a gente vê nesse momento que muitas vezes a cegueira da religião faz com que a gente desvalorize as coisas que são prioridades para Deus, ou que Deus faz como prioridades na vida de seus filhos, por causa de alguns costumes. Esse paralítico, ele estava há 38 anos, né, sofrendo por conta de uma enfermidade, e ele vê a possibilidade também de receber a sua cura, e aí Jesus ministra a cura na vida dele. Os fariseus, eles não estavam preocupados com a saúde física daquele paralítico, né? Eles estavam preocupados em cumprir alguns dogmas, algumas leis da religião, não de Cristo, certo? E às vezes a gente fica nessa cegueira, a gente coloca a religião acima de Jesus. A religião, ela tem um papel de nos mostrar Cristo, pelo menos a religião cristã, né? Ela dá uma conotação de religar o homem a Deus, aquilo que estava desligado,
ela conecta novamente a Deus, mas a gente precisa entender que ela não é maior do que Deus. A religião sem Cristo, ela gera males, né? A gente vê os fariseus, que eram totalmente religiosos, eles chegam ao ponto de matar Cristo, ou seja, de tramar a morte não somente de Cristo, mas de seus discípulos também. Então, a religião, a cegueira religiosa, ela é uma cegueira que ela faz mal ao ser humano, ela nos deixa paralisado, ela nos deixa engessado, sem poder manifestar aquilo que Deus quer que seja manifesto. Então, nessa manhã a gente queria tratar de algumas cegueiras. A primeira era a cegueira física, que era a de Bartimeu. A segunda era a cegueira da religião. E, por terceiro, a cegueira da falta de conhecimento. Certo? Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E a gente não ter um conhecimento da palavra de Deus, a gente nos leva a fazer coisas incorretas. Por exemplo, a gente tem um irmão na nossa igreja, que ele foi separado até para o pastorado agora, ele já tem 47 anos, mas até os 32, 33 anos de idade, ele sempre foi uma pessoa envolvida com o alcoolismo, né, com a bebida. E ele conta hoje que até os 33 anos de idade, e antes de conhecer Cristo, lógico, ele conheceu Cristo mais ou menos nesse período, ele não sabia que era pecado viver na prática do alcoolismo, porque aquilo era tudo normal para ele. Então, muita gente vive na prática do pecado, certo? Porque todo mundo faz, porque ele aprendeu daquele jeito e ele não conhece a palavra de Deus para esclarecer as coisas para ele, né? Então, essa falta de conhecimento, ela nos leva a uma cegueira, ela nos limita a coisas. Por exemplo, se você chegar em uma cidade tipo Fortaleza, que é uma capital, e você não conhecer aquela cidade, não saber ler, digamos assim, e eles soltarem lá, você vai ter muita dificuldade para sair ou para chegar ao seu destino. Por quê? Porque você não conhece. Então, a cegueira da falta de conhecimento, ela gera muitos males na nossa vida. A cegueira faz com que a gente se limite a ficar à beira do caminho, né? A gente não consegue chegar a lugar nenhum por conta da cegueira, tanto física como religiosa, como por falta de conhecimento. Então, ela nos deixa paralisado, certo? Você pode até saber aonde é o caminho que vai dar, mas se você não anda por ele, a sua vida vai ser a mesma, né? Tem gente que até sabe como fazer, crê em Deus e conhece pessoas que andam por esse caminho, mas ela não consegue andar, né? Ela não consegue obedecer à voz de Deus. A cegueira, queridos, ela também nos impede de avançar, né, de progredir. A gente fica paralisado no canto em que nós estamos. A cegueira faz com que a gente fique sem voz, no sentido de não ter credibilidade, porque geralmente a gente confia mais nas pessoas que tiveram sucesso, que tiveram progresso. Então, essas pessoas a gente ouve mais. Aquelas pessoas que tiveram a vida dando cabeçadas, que tiveram a vida no sentido de não terem um progresso, elas não são muito ouvidas, né? Elas não são muito, digamos assim, acreditadas, né? Uma vez eu trabalhava, né, para uma pessoa, e eu, de empregado, fui dar um conselho a ele, e ele disse que não recebia conselho meu, porque eu era uma pessoa que nunca tinha construído nada,
né? Então isso faz com que às vezes a gente fique sem voz, né? Fique sem voz. As nossas palavras, elas não valem muita coisa nesse momento, né? A pessoa não nos dá atenção nas coisas que a gente fala, certo? E a cegueira também faz com que a gente perda a nossa dignidade, né? A gente fique, digamos assim, sem ser visto, né? Sem ser notado. Então Bartimeu estava ali no seu ponto de pedinte, e muita gente vai passando, né? E Jesus está passando também, e ele começa a gritar. Daí as pessoas que estavam ali junto com Jesus em meio à multidão, eles não acreditavam que Jesus ia responder Bartimeu, porque para aquelas pessoas Bartimeu não valia nada. Ele era uma pessoa sem crédito, ele era uma pessoa que não tinha valor, digamos assim, né? Então eles repreenderam Bartimeu, né? Disse: não perturbe o mestre. E aí, mesmo com todas essas repreensões, Jesus ouve a voz de Bartimeu e se volta para ele, certo? Então a gente precisa compreender que a nossa vida, ela é uma vida que precisa estar no centro da vontade de Deus. A gente precisa largar algumas cegueiras que tem na nossa mente, né, no sentido religioso ou por falta de conhecimento, e buscar qual a verdadeira vontade de Deus para nós. A gente precisa entender isso. E o impressionante é que tudo isso é um processo de a gente adquirir essa verdadeira vontade de Deus. Você vê o pai da fé, o Abraão, Deus falando com ele no Gênesis capítulo 12. E aí, naquele primeiro momento, Deus só diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sai. Era uma coisa que não era muito difícil naquele momento para fazer, porque Abraão já era muito rico, já tinha pessoas a seu dispor, a terra não era toda habitada, então aonde ele chegasse, que não tivesse morador, ele poderia espalhar os seus rebanhos, como ele fez. Você vai ver lá no capítulo 13, quando ele se separa de Ló, né? Então ele tinha direito de escolha para a terra, sem precisar comprar. Ló escolhe as campinas do Jordão e Abraão segue no rumo contrário. Então, mesmo ele tendo de sair do meio dos seus parentes, era algo fácil de fazer para ele naquele momento. Abraão não estava na situação de Agar, a escrava dele, quando precisou sair de perto dele, que não tinha aonde ficar, só na dependência de Deus mesmo. Abraão não. Mesmo recebendo o direcionamento de Deus, ele estava, né, meio que confortável. E aí em seguida Deus vai prometendo outras coisas a Abraão. Depois promete o filho, né, que era o filho da promessa. Abraão gera já com 100 anos, e aproximadamente 15 anos depois Deus pede que Abraão sacrifique o Isaac. E aí gera um avanço maior na questão da fé, né? Então isso já estava com 40 anos que Abraão andava com Deus aproximadamente. Então esse percurso de andar com Deus fez com que Abraão, além de ver o suprimento de Deus diário na vida dele, ele também passou a confiar mais em Deus, e a sua fé foi sendo ali, né, criando força automaticamente, né? Dizem que a fé é que nem um músculo, ela precisa ser exercitada, certo? Então Deus não ia pedir o filho de Abraão há 40 anos atrás, porque Abraão estava iniciando, né? E uma das coisas que a gente vê nos dias de hoje é muita gente querendo ultrapassar etapas, não querendo viver um processo, que esse processo
processo que o crente vive, da convenção dele e o andar com Deus, até ver coisas maiores de Deus na vida dele, é um processo longo, né? De experiências, né? Hoje a igreja está cheia de palavras, de direcionamentos de Deus para todos os lados, né? A gente tem cultos com os pastores locais nas nossas igrejas. A gente tem culto hoje online, né? Você escolhe qual é o culto que você quer assistir. Você tem a palavra de Deus transmitida pela rádio, pelo Facebook. Você tem a palavra de Deus no seu celular. Se você não quiser ler, tem ela em áudio também para você assistir. E você tem pastores aí de todo jeito que você quiser. Se você quiser aquele mais, né, fervoroso, né, que a gente chama de pentecostal, você vai ter, né, os pastores do Camboriú. Se você quiser ter um pastor mais centrado na palavra, né, mais mestre, você vai ter aí um Hernandes Lopes, você vai ter um Augusto Nicodemos, né, que é bem centrado na palavra. Se você quiser ter um pastor que ministre para casal, você vai ter o Josué Gonçalves, vai ter o Cláudio Duarte, né? Se você quiser um mais, digamos assim, mais centralizado, você vai ter um Luciano Subirá na vida. Então, você tem pastores aí para todos os tipos de situação que você quiser ouvir a palavra, certo? O problema é que esses pastores, mesmo eles sendo homens de Deus e transmitindo a palavra de Deus para a sua vida, a sua vida ela só vai ser mudada se você aplicar essa palavra ouvida em você, né? E o impressionante, pastor Marcos e irmãos que estão nos ouvindo, é que todos nós, a gente quer mergulhar em águas mais profundas, a gente quer revelações diferentes, mas muitos de nós, a gente não pisou nem na beirada ainda da margem, né? A gente não molhou nem um pé e a gente já quer mergulhar. Então tudo tem um processo, a gente precisa ir devagar, né? A gente precisa deixar com que essas escamas que impedem da gente ver o que Deus quer nos mostrar, né, caiam por terra e a gente comece como Abraão começou, com uma coisa simples, que para ele era simples. Para nós pode ser difícil a gente sair, né, da nossa cidade onde a gente já montou toda a estrutura e sem dinheiro, mas para Abraão não era muito complicado naquele primeiro momento. Então ele foi vivendo as coisas de Deus. Primeiro, digamos assim, numa linguagem mais figurativa, Abraão entrou primeiro no raso, para depois ele mergulhar no profundo, né, que é aquele momento que Deus disse: olha, pega teu único filho e sacrifica para mim. Aí já era o nível mais profundo de fé, certo? Então a gente quer vivenciar esses níveis profundos de fé quando a gente não vivencia as coisas simples, né? As coisas fáceis que Deus pede para a gente fazer, né? Eu lembro que teve um período da nossa vida que Deus assim derramou uma graça sobre nós, né? Batismos com o Espírito Santo, dom de línguas, dom de interpretações. Ele distribuiu alguns dons na igreja e eu fui agraciado pelo momento da minha vida com o dom de cura, né? Então eu ministrava oração sobre a vida das pessoas e elas eram curadas. E aí, para mim tentar entender aquilo, saber se era verdade mesmo, eu comecei a orar por enfermidades que eram mais simples, tipo uma febrinha, ou alguma coisa desse tipo, ou dor de cabeça, ou enfermidade na garganta. E aí depois eu ficava testando para ver se a pessoa foi curada mesmo. E assim Deus foi manifestando, certo? Mas o nosso problema hoje é porque a gente vive numa era digital que tudo é muito rápido, né? Você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, se ela passar 10 minutos sem visualizar, a maioria das pessoas já ficam chateadas. A gente quer tudo muito rápido. E servir a Deus, né, ter uma vida com Deus e crescer de fé em fé, que nem o apóstolo Paulo nos fala na carta de Romanos, é um processo,
né? Você vê a vida de Daniel, passou a vida toda na Babilônia, teve aquelas revelações que Deus fez na vida dele, o milagre dele entrar na cova dos leões e não ser comido, certo? Teve a história de José no Egito, mas ali foram processos que foram passados por eles perseveraram, eles tiveram paciência, eles começaram com coisas pequenas. Muitos de nós queremos vivenciar grandes coisas, mas não valorizamos os pequenos começos. E tem coisas que é simples da gente entender. Tem uma história do Mahatma Gandhi, que ele era um conselheiro, um sábio, né? E pessoas buscavam ele para aconselhamento. E tem uma história dele que uma mãe trouxe uma criança para ser aconselhada por ele, e o menino, ele tinha ficado viciado em comer açúcar. E ele estava comendo açúcar, ele roubava açúcar para comer. E aí a mãe dele chegou pro sábio e disse: olha, meu filho está viciado em comer açúcar, eu queria que você aconselhasse ele. E aí o sábio mandou ela embora e voltar com 15 dias, que ele ia ter um conselho de Deus para ele. E assim fez, com 15 dias ela voltou, e quando ela voltou, o sábio só disse: olha, menino, você precisa parar de comer tanto açúcar. E pronto, é só isso. E ela disse: mas é só esse conselho? Ele disse: só esse. Ela disse: por que você não disse logo há 15 dias atrás? Por que você mandou eu voltar hoje? Aí ele respondeu: porque naquele dia eu tinha comido açúcar, então não poderia ter esse respaldo de aconselhar uma pessoa a fazer o que eu não estava fazendo. Então a gente precisa entender que o nosso problema não é falta de palavra de Deus, não é falta de não conseguir ter acesso à vontade de Deus. O nosso problema é não querer enxergar essa vontade de Deus, é não querer fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, certo? A gente fez uma programação há quase um mês atrás, ali na localidade de Retiro. A gente tem um trabalho lá que a gente chama de Café com os Homens. É todo domingo pela manhã, a gente prepara um café e aproximadamente 20 homens ficam embaixo de uma árvore, e a gente leva a palavra de Deus, canta uns louvores, às vezes tem uma dinâmica. E aí o nosso irmão Robervan trouxe uma dinâmica, pastor, e ele distribuiu uns papéis, que cada papel existia um nome de um pecado. E aí você olhava o nome desse pecado, e aí tipo você elaborava um conselho para uma pessoa que tivesse, você encontrasse tipo uma pessoa que estivesse pecando nessa área, aí você ia dizer alguma coisa para ele. E eu recebi um papel do adultério, né? Então a lógica, a ideia era eu encontrar uma pessoa adúltera e eu evangelizar ou dar um conselho a ela. E aí quando chegou na minha vez, eles perguntaram o que era que eu ia dizer para uma pessoa adúltera. Eu ia dizer simplesmente: meu irmão, não adultere, né? Porque além de ser pecado, você destrói sua família e vai destruir sua vida. Só isso. Então a gente está querendo, pastor, hoje ter revelações profundas. A gente já sabe o que fazer. A gente já tem ideia do que fazer e do que não fazer. Mas a gente quer pessoas que têm outras palavras mais bonitas, né? E com mais arrudeios. E aí a gente acaba se envolvendo em um desses tipos de cegueira, ou por falta de conhecimento, uma cegueira religiosa, ou uma cegueira física. E a gente não quer enxergar o que Deus quer que a gente enxergue. E a gente começa a arrumar pretextos para viver na mesma vida,
E aí quando a gente vive na mesma vida, a gente fica à beira do caminho. A gente não chega a lugar nenhum. A gente não consegue chegar a um destino que Deus quer que a gente chegue, porque a gente estacionou ali. A gente vê nesse texto do Bartimeu, que quando ele ouve a voz de Jesus, até então ele está só clamando, né? E o pessoal repreendendo. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, ele não liga para as suas limitações. Ele é cego, mas ele dá um pulo. Ele larga a capa e ele dá um pulo em direção a Jesus. E quando ele chega ao lado de Jesus, aí ele não grita mais. Ele não está mais naquele ar de desespero. Ele sente uma segurança. E aí Jesus vai e diz assim para ele: o que quer que eu te faça? Já pensou, pastor Marcos e irmãos que estão nos ouvindo? Jesus chegando para a gente agora e pergunta: o que quer que eu te faça? O que você quer? O que você está precisando? Né? Então Jesus, ele começa a ter um diálogo com o Bartimeu naquele momento, porque ele saiu da sua zona de conforto, né? A capa para o judeu era algo assim bem sagrado, pastor Marcos sabe, né? Até pela lei, se o cara ficasse devendo, ele podia perder até os filhos, mas a capa ninguém podia tomar, né? se tomasse durante o dia, mas de noite tinha de devolver, né? Mas aí aquele símbolo de segurança, de proteção, que talvez fosse o único que Bartimeu tivesse, que ele era mendigo, ele não tinha casa, a única proteção que ele tinha era da sua capa. Quando ele escuta a voz de Jesus, ele renuncia. Ele lança a capa e deixa lá no meio de uma multidão, não quer nem saber se alguém vai roubar, e pula e vai até Jesus, certo? E essa atitude de ir até Jesus, ela nos revela muitas coisas, né? Às vezes a gente quer Jesus, a gente quer os milagres de Jesus, a gente quer ouvir a voz de Jesus, a gente quer ouvir a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Mas a gente não quer ir até Jesus. A rejeição a Jesus, queridos, faz com que a gente permaneça na beira do caminho. Bartimeu vai até a Jesus, e quando ele diz no versículo 52, o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero é ver. Era tudo que ele queria. E aí, nessa versão que eu li na NVI, diz que a tua fé te curou, mas em outras versões você vai ver Jesus dizendo: a tua fé te salvou. Ele não ministra a cura física do Bartimeu. Ele vê o coração arrependido do Bartimeu e ele recebe a salvação. Talvez, se você tiver hoje cheio de problemas, cheio de dificuldades, que você não consiga resolver, e você se encontrasse com Jesus, e Jesus disse assim: o que é que eu te faço? Aí você dissesse assim: pastor, eu quero que você resolva esses meus problemas, que eu não estou conseguindo não. Aí Jesus dissesse assim, como ele disse com o paralítico de Cafarnaum, que eu preguei na semana passada: eu vejo que você tem bom ânimo, seus pecados são perdoados. Já pensou o que era que a gente ia fazer? Rapaz, eu tô cheio de problemas, esse cara vem perdoar pecado meu. Né? Como era que a gente ia se sentir, né? Mas tanto o paralítico de Cafarnaum como o Bartimeu, eles recebem isso de bom grado, e em seguida a cura física acontece. E aí, após isso, é algo que me maravilha muito, pastor, é porque eu já até ministrei há uns anos atrás na igreja de Cajueiro, quando eu congregava lá. É um tema de uma mensagem, era os amigos egoístas de Deus. É aqueles amigos que eles estão atrás de Jesus só para Jesus fazer o que eles querem. No dia que Jesus não fizer, eles caem fora. Ou no dia que eles não precisar mais, né? O pastor Marcos Vinícius tem muito mais experiência do que eu, né? Um servo do Senhor, e ele sabe muito bem
que muita gente chegou na igreja cheio de problemas, quebrado, assim, sem condição nenhuma de andar, mas aí quando ele começa a andar, quando ele começa a melhorar um pouquinho, ele cai fora. Ele estava lá não por causa de Jesus, mas pelo que Jesus poderia dar a ele, né? E o Bartimeu não, ele recebe a cura. E você vai ver lá no finalzinho do versículo 52 que ele diz assim: e seguia Jesus por estrada afora. Então ele não deixou mais de seguir Jesus, porque ele recebeu a cura. Não vá, irmãos, para a igreja só por causa de cura, que pode Jesus não querer lhe curar. Né? Permaneça com Cristo, independente do que aconteça, né? Faça que nem um profeta Abacuque, né? Na alegria ou na dor, permaneça em Cristo, certo? E comece fazendo coisas simples. Não se preocupe com as honras, né? Vá fazendo coisas simples, vá crescendo de fé em fé, né? Vá tendo experiências com Deus, né? Comece sendo igreja dentro da sua casa. Tem um provérbio popular que diz, pastor Marcos, que se todos nós varrêssemos o nosso terreiro, a cidade era limpa, né? As casinhas tudo emendadas, né? Precisava nem de gari para varrer. Mas o problema é que a gente não varre e acha o terreiro do vizinho sujo, às vezes. Então, eu espero que Deus tenha falado profundamente ao coração dos irmãos, certo? E é muito bom a gente receber palavras profundas, mas a gente precisa entrar. E se você está, por acaso, cometendo algum tipo de pecado, não sei, pecado da mentira, pecado da fofoca, né? Eu sei que os crentes não fazem isso não, mas por algum motivo acontecer, né? Você tem um deslize de falar mal de alguém na sua igreja, ou do seu vizinho, ou de algum familiar seu, ou algo desse tipo, comece deixando de fazer isso, né? Comece deixando de fazer isso. Deixe Deus conduzir sua vida. Então, espero que Deus tenha falado profundamente ao coração de todos. Deus abençoe, em nome de Jesus.